A lei mostrava o caminho, mas ninguém conseguia trilhar. A lei apontava o pecado, mas não os libertava dele. Jesus, ele veio para cumprir essa lei e para nos trazer libertação da condenação que nós estávamos sobre ela. Graça e paz, eu sou o pastor Edileno e venho trazer até você uma palavra de Deus ao seu coração. E quero orar também com você ao final. Vamos para o texto, João capítulo 1, versículo 17. Diz assim: Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Muito bem, João ele escreve isso, que a lei foi dada por meio de Moisés e que a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a lei, muitas pessoas pensam, né? Não, a lei ela é ruim, porque Paulo escreve que a lei trazia morte, né? Era a lei da morte e tudo mais. Mas eles não entendem que a lei, o próprio apóstolo Paulo diz que a lei é santa, a lei é justa e a lei é boa. A lei, ela é perfeita, são as exigências do próprio Deus. Mas quem consegue cumprir a lei? Porque o apóstolo Tiago mesmo diz, se você descumprir um apenas dos mandamentos, se você cair em um ponto só da lei, você quebra toda a lei. Então ninguém nunca foi capaz de cumprir a lei em sua totalidade. Ninguém. Ninguém foi capaz. E ela revela justamente isso. Esse é o propósito da lei. Revelar a santidade de Deus e nos mostrar a nossa incapacidade de alcançar ela pelas nossas próprias forças. A lei nos mostra isso. A lei, como diz o apóstolo Paulo, nos serviu de tutor, nos serviu de aio, né, que é um tutor que conduz para algo. Aquele que vai conduzir a criança que ainda não tem condições de tomar as suas próprias decisões e de tomar o seu caminho sozinha, vai conduzir ela até o momento aonde ela vai ter a capacidade ali. Então, a lei nos serviu de tutor, de aio, para nos conduzir para quem? Para Cristo. Então, a lei nos mostra que nós somos pecadores, a lei nos mostra que Deus é santo, que as suas exigências, né, são exigências de santidade, são elevadíssimas e que nós somos incapazes de cumprir a lei. Nenhum ponto, nenhum mandamento. Você pode olhar nos 10 mandamentos, nenhum mandamento você consegue cumprir. Zero. Amar a Deus acima de todas as coisas, aí você já quebra a lei. Porque nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. Porque uma hora ou outra, nós amamos mais a nós mesmos, ao nosso prazer, ao nosso entretenimento, o dinheiro, ou seja lá o que for. E nós criamos ídolos e fazemos dessas coisas deuses. E nós amamos elas mais do que o Senhor. Então, só aí você já quebrou e transgrediu toda a lei. Então não há quem consiga cumprir a lei. E Jesus, ele veio justamente por isso. Porque ninguém conseguia cumprir a lei. Então ninguém seria salvo, ninguém nunca foi salvo por cumprir a lei. Sempre a salvação ocorreu pela graça através da fé. E a graça, né, ela não traz anulação da lei. Ela cumpre a lei. Porque Jesus viveu de forma perfeita e cumpriu aquilo que nós não poderíamos cumprir. E viveu de forma que nós não poderíamos viver. Ele foi tentado em tudo semelhante a nós, porém sem pecado. E ele cumpriu toda a lei. Ele mesmo diz em Mateus 7, em Mateus capítulo 5, versículo 17, eu não vim revogar a lei, sim cumpri-la. Ele cumpriu a lei. E tudo na lei que foi dita a respeito dele, ele cumpriu. E tudo que estava na lei, ele fez se cumprir em sua vida.
O que a lei exigia, a graça realizou na cruz. A lei, ela dizia, faça isso, e nós não conseguimos. A graça diz, está consumado, está feito, está pago. E Jesus morreu lá na cruz para pagar essa dívida que nós tínhamos. Ele viveu uma vida santa para que ele pudesse nos tornar justos e nos justificar, sermos considerados justos. Deus bateu o martelo e nos justifica por meio da fé em Cristo Jesus. Você é considerado justo. Porque Jesus viveu uma vida justa. E ele passa esse mérito para você. E você é considerado justo. Jesus morreu no seu lugar. Ele pagou pela dívida que você tinha. Você tinha uma dívida imensa. Jesus foi lá e pagou toda ela. Por isso que nós podemos ser salvos. Somente pela graça, através da fé, por meio da fé em Cristo Jesus, a sua obra ali na cruz. Um espelho ele pode até mostrar a sujeira que está no seu rosto, mas o espelho não pode ir lá e limpar a sujeira. A lei é assim, ela mostra, mas ela não limpa. A água que lava, que limpa, é a graça de Cristo, é o próprio Jesus. Ele não apenas mostrou o pecado, mas ele removeu esse pecado com seu sangue. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqueles que creem no seu nome têm a vida eterna. Então, pare de uma vez por todas de tentar se justificar pelas suas obras, porque é impossível para você. Não há nada que você faça que poderá te tornar justo diante de Deus. Você não precisa se provar e você nem consegue se provar para Deus. Porque Jesus, ele provou do amor de Deus por você ali na cruz e morreu por você no seu lugar, te substituiu. E por causa disso, não pense que a graça é uma permissão agora para você viver em pecado, de forma nenhuma. A graça é o poder para você vencer o pecado, para você se abster do pecado, para você seguir a lei e os mandamentos de Deus. A graça te concede isso, essa capacidade. O Espírito Santo morando em você, o seu coração, te faz vencer o pecado e andar em justiça e santidade. Então a lei nos mostra o quão distante estávamos de Deus e a graça nos mostra o quanto Ele se aproximou de nós, nos buscou, nos resgatou e nos salvou. E agora temos que viver uma vida digna e produzir frutos dignos de arrependimento, fazendo a vontade de Deus e cumprindo a sua lei, porque nós temos o Espírito e ela nos capacita a viver em santidade. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua graça derramada sobre nós, e porque o Senhor nos salvou do pecado. Obrigado, ó Senhor, porque o Senhor nos salvou de nós mesmos. O Senhor nos salvou da perdição, da ruína e nos transformou e nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado por isso, ó Senhor, e nos capacite pelo teu Santo Espírito a cumprir os teus mandamentos e viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida reta, digna. E nós sempre, ó Senhor, venhamos estar buscando ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e te amando, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos buscou, nos resgatou e nos salvou pela tua maravilhosa graça. Nós te adoramos, te exaltamos e bendizemos o teu santo nome.